Shalom, shalom a todos vocês aí que estão me assistindo nessa live da tarde, nesta terça-feira, uma terça-feira abençoada, cheio do poder de Deus. Vamos aguardar o pessoal entrar aí um pouquinho, para a gente poder estar falando um pouquinho sobre algumas coisas importantes, interessantes da parte do Senhor. Hoje eu quero, se assim o Senhor permitir, falar com você sobre: você quer ser um gafanhoto ou você quer ter o seu inimigo como pão? É uma frase muito importante, né? Você conhece muito bem esse texto, aonde se fala do povo de Israel que foram avistar a terra prometida, a terra que o Senhor tinha prometido a eles, e que é Canaã. E ali Moisés ele escolhe 12 príncipes, homens nobres de cada tribo, para poder fazer essa vistoria, essa visualização, né? Fazer essa visão sobre aquilo que eles deveriam conquistar. E é importante esse texto porque algo me chamou muito a atenção nessa frase. Desses 12, desses 12 que foram avistar a terra, todos eles eram homens nobres, homens valentes, homens honrados, homens cheios de Deus, homens guiados por um líder extraordinário que era Moisés. Então não eram qualquer pessoa que estavam ali visualizando aquela terra que Deus tinha prometido. Eram homens maravilhosos, homens que Deus chamou, que Deus realmente, através de Moisés, foi levantado para avistar aquela terra antes de adentrar a elas. Então são homens nobres, homens de bem, homens conquistadores, líderes das suas tribos. E ali é interessante, né? Quando você tem dois tipos, você tem a mesma imagem, você tem o mesmo projeto e você tem duas visões diferentes. É interessante que às vezes o problema não está naquilo que você está vendo, mas da forma como você está vendo. O problema não é o lugar geográfico, o problema é você, é a maneira como você está enxergando as coisas. E muitas pessoas erram porque eles acreditam, que a terra não é para eles, que o pastor não é para eles, que a igreja não é para eles, e na verdade pode ser uma visão minha. Então, diante de um mesmo cenário, nós temos ali duas visões diferentes. Uma visão de homens nobres, e a maioria pensa assim, A maioria, quando vê os gigantes, primeiro eles avistam a terra, vê que a terra mana de fato leite e mel, e o outro grupo também vê uma terra que mana leite e mel. Era de acordo com aquilo que Deus tinha designado, era de acordo de fato com aquilo que Deus tinha falado. Mas 10 daqueles homens, a maioria daqueles homens, olharam o que era bom. E isso é muito interessante. Olharam o que era bom e colocaram dificuldades, porque ali havia gigantes. E dois desse grupo, dois desses homens, dois deste grupo, avistaram a mesma coisa e eles falaram: não, nós vamos possuir essa terra porque é uma terra boa que mana leite e mel. Então é importante nós entendermos como nós enxergamos aquilo que Deus coloca diante de nós. Será que nós vamos enxergar a bênção ou será que nós vamos enxergar a maldição? Será que nós vamos enxergar uma conquista ou será que nós vamos enxergar uma derrota? Será que nós vamos enxergar uma coisa boa ou uma coisa ruim? Então a imagem é a mesma, o cenário é o mesmo, a promessa é a mesma, mas não é o lugar, é a maneira como eu enxergo as coisas. E eu preciso, aferir a minha visão em relação àquilo que Deus coloca no meu caminho. Eu preciso aferir a minha visão diante daquilo que Deus entregou para mim. Porque às vezes Deus está te entregando, ou melhor, Deus te entregou uma coisa boa e você está tendo aquela coisa boa como uma coisa ruim. Então, às vezes Deus colocou você num determinado lugar, Deus já entregou algo bom para você e você tem uma visão que aquilo é ruim para você.
um relacionamento, um trabalho, um grupo de pessoas para você ser abraçada. Então nós precisamos aferir a nossa visão, nós precisamos trabalhar na nossa visão, porque é a nossa visão que vai definir a conquista ou não. Como que você tem se deparado em relação àquilo que Deus colocou no seu caminho? É bênção de fato? Eu até enxergo umas coisas boas, mas tem dificuldade demais, não sei se é tão bom assim. Então nós precisamos mudar a nossa mente e aferir a nossa visão diante daquilo que Deus prometeu. E lendo esse texto hoje, inclusive eu quero aqui cumprimentar as pessoas que estão entrando. Shalom, shalom para todo mundo. Manda aí o aviãozinho para as pessoas, encaminhe essa mensagem, essa live para outras pessoas, para que elas possam ter acesso também. E hoje aqui eu estou com uma culinária especial. Olha aqui que bênção, tá vendo? Tá maravilhoso. Eu já comi e esse daqui é um biscoitinho, né? É um docinho de Osnei Aman. Osnei Aman é uma culinária judaica que foi feito com muito carinho pela nossa amada Fernanda, e eu pedi para que ela fizesse isso para nós. E nós vamos fazer aqui o mês que vem, no dia 17 de março, dia 15, dia 16 e dia 17 nós vamos fazer jejum aqui na igreja, uma convocação como igreja, e no dia 17, 5 horas da tarde, nós vamos ter esses docinhos aqui para vocês. Olha o docinho, esse aqui é o Osnei Aman, e eu vou explicar sobre eles antes de comê-lo, e eu vou comer na frente de vocês. O doce está maravilhoso, mas eu quero trazer algo sobre uma culinária, sobre esse pãozinho delicioso com recheio de damasco, geleia de damasco. Olha que coisa boa. Gente, ó, o negócio aqui tá bom, viu? Mas eu vou deixar isso por uma questão espiritual para vocês. Então eu quero que você, que tem a Bíblia Sagrada aí, deixa eu te levar a esse texto que eu acabei de citar. Está lá em Números capítulo 13, né? Essa introduçãozinha. Eu não vou ler todo o texto, porque senão vai ficar muito longa a nossa live. Eu quero fazer algo rapidinho e trazer um pensamento para você sobre isso. E que tem tudo a ver com isso daqui, ó. Por incrível que pareça, tem tudo a ver com isso daqui. E você vai entender agora. Até o nome desse biscoitinho aqui tem a ver com o que eu vou falar com você essa tarde. Números 13, verso 32 e 33 diz o seguinte: E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então eles estão rotulando a vida deles antes dos gigantes. Isso aqui não é a palavra do gigante, isso aqui é a palavra deles. Eles vão lá, eles veem a terra, é de acordo com aquilo que Deus tinha dado para eles, só que como a visão deles não estão aferidas, eles começam a ver problema naquilo que é bênção. E como tem gente vendo problema naquilo que é bênção? Tem muita gente enxergando coisa ruim naquilo que Deus deu. Tem muita gente enxergando o lugar que Deus plantou como um lugar ruim, um lugar geográfico aqui, Deus tinha entregue, e eles estavam vendo dificuldade, gigantes, e estão fazendo uma análise de que os gigantes estão pensando a respeito que eles eram como gafanhotos. Os gigantes não falaram nada, eles estão tendo essa análise, essa introspecção. Roger Borges, seja bem-vindo, Roger, em nome de Jesus. Boa tarde, Andresa, boa tarde, Rô. Então nós precisamos entender que nós precisamos mudar a nossa mente em relação àquilo que Deus colocou no nosso caminho. Para de ser pessimista. Às vezes você é muito pessimista, você é pessimista demais. Deus entregou algo lindo para você, é óbvio que vai ter dificuldade,
E você não pode olhar aquela dificuldade como uma coisa ruim. As adversidades que você enfrenta, as lutas que você enfrenta no seu trabalho, no seu relacionamento, na igreja que você frequenta, nos ambientes que você frequenta, aquilo ali não pode ser um obstáculo, um objeto para que você possa desprezar o que Deus te deu. E esse pessoal eram príncipes, eram nobres, eram homens de valor, homens renomados, escolhidos a dedo. Não era qualquer pessoa, eram pessoas que tinham aprendido, pessoas que estavam dentro da presença de Deus, não era qualquer pessoa. E eles olham para a terra e eles observam que aquela terra, ela tem dificuldades. E trata a bênção como uma coisa ruim, trata a bênção como uma coisa difícil. E quantas pessoas Deus plantou no lugar, Deus deu a bênção e está achando dificuldade. Está na hora de você aferir a sua visão. Mas existe também um grupo de pessoas que, diante daquilo que Deus deu, e isso é muito importante, e é interessante que ele aparece no capítulo 14, no versículo 9. Então, um grupo trata eles mesmos como gafanhoto aos olhos dos inimigos. E o outro grupo diz o seguinte, 14:9, Números 14:9, diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Nosso pão. Esses gigantes são nosso pão. Nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não o temais. O que eu quero dizer para você sobre isso? Por isso que eu falei sobre essa bolachinha, esse pãozinho aqui recheadinho. Um grupo de pessoas está enxergando a bênção de Deus e se inferiorizando, tendo complexo de inferioridade, se colocando numa posição de derrota. E o outro grupo, que é a minoria, 2 dos 12 que foi, 2 diz: não, esses gigantes são como pão, nós vamos comê-los como pão. É muito interessante que quando eu comecei a estudar o livro de Esther, e nós estamos falando sobre o livro de Esther aos domingos aqui, tem sido maravilhoso, porque nós estamos no mês de Adar, e a influência é de injustiça, de decretos de morte, de dificuldade, e que no final Deus muda. Eu resolvi fazer esse ano a nossa festa de Purim, e dentro da festa de Purim nós temos aqui um biscoitinho, esse daqui que você vai comer no dia, se você vir, claro, chama Osnei Amã. Osnei Amã. Quem que foi Amã? Amã foi um inimigo desse povo, o primeiro Hitler que se levantou contra o povo de Deus, o primeiro Hitler que tentou exterminar todo o povo de Deus. Fizeram lá um sorteio por nome Pur. A palavra Pur significa sorteio, e esse sorteio caiu no mês de fevereiro, né, que é no mês de Adar. Na verdade não é nem fevereiro, né, às vezes cai em janeiro, ele muda porque é o calendário lunisolar, é o mês de Adar. Vamos falar de Adar aqui. Então caiu no mês de Adar, então tinha mês, tinha ano, mês e dia para exterminar os judeus. E esse cara, esse Amã, era a pedra no sapato de Israel naquele tempo. Ele era o cara que tinha poder, autoridade do rei, tinha a confiança do rei para exterminar. Então saiu lá o ano, o mês e o dia para exterminar, para acabar com eles. E aí Deus mudou a sorte desse povo. E o que esse pessoal faz no dia que seria o ano da destruição, o mês da destruição, o dia da destruição? Eles fizeram um mês de festa, de alegria. Então eu quero dizer uma coisa para você: se o inimigo tentar contra a sua vida, ele vai transformar e vai mudar a sua sorte. Ele vai transformar esses decretos de morte em vitória, em bênção sobre a sua vida. E o que os judeus fizeram? Eles criaram uma culinária a respeito disso na festa de Purim, que é no mesmo dia, o dia que era para exterminá-los. Então era o dia que Deus pediu para que eles comemorassem a vitória deles. No mesmo dia que Amã,
preparou um decreto, um extermínio total deles. Deus pediu para que eles celebrassem aquele mesmo dia e ali celebrassem. Conta-se o Talmud, né? Os judeus eles dizem o seguinte, isso não é para nós, viu? Eles falam que esse é o único dia que a Torá permite que eles bebam a noite toda até não discernir quem é Amã e quem é Mordecai. São duas pessoas completamente diferentes. Um é o Salvador, o outro é o exterminador. Então ele está falando, hoje é o dia que nós liberamos vocês a fazer isso, até vocês não reconhecer quem é um, quem é outro. De tanta felicidade por Deus mudar a sorte, mudar essa história. Só para você ver o que está escrito no Talmud deles. E aí eles criaram um docinho chamado de Osnei Amã. E tem outras culinárias. E eles colocam o nome do inimigo, né? Amã é um docinho, ele virou um docinho. Aquele gigante que tentou destruir, ele virou um docinho na boca do povo judeu. E você percebe essa cultura logo quando eles espiam a terra. Lembra? 10 disseram, nós somos como um gafanhoto aos olhos dele. Mas 2 deles dizendo, não, eles serão o nosso pão, nós vamos comer o nosso inimigo. E eles têm essa cultura de pegar os inimigos, transformá-los em pães e comê-los. E isso me arremeteu a uma mensagem em Mateus 26. Eu perguntei, por que Jesus ensinou a ceia antes da ressurreição? Qual que era o maior inimigo do homem? Jesus? Não. Mas o corpo que foi preparado para receber toda a carga do pecado, toda a condenação. Então o maior inimigo do homem era a morte. O maior inimigo do homem era a morte. O maior inimigo do homem era o pecado, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, né? E a morte é o salário do pecado. Então Jesus ensina a ceia, e é interessante que ele fala, este é o meu corpo, e ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele está falando para os judeus, qual é o maior inimigo de vocês? É a morte? É o pecado? Esse é o meu pão que é dado para vocês. Comam essa condenação, comam essa morte, porque vocês vão ser vitoriosos. Celebrem, porque aquilo que veio para destruir vocês, aquilo que veio para tentar condenar vocês, vocês vão comer e festejar. Jesus utilizou a ceia, a comida, a culinária, para poder retratar para nós um princípio como os judeus falam. Eles olharam os gigantes e diz, eles serão os nossos pães, nós vamos comer esses gigantes. O povo de Deus, quando foi celebrar a festa de Purim, lá no livro de Esther, eles criaram docinhos e colocaram o nome dos inimigos, Amã. E eu trouxe exatamente isso para falar para você. E você vai comer com uma confiança. Quando você toma a ceia, você bebe a ceia, você está comendo a condenação, comendo, destruindo o seu inimigo da morte, destruindo o seu inimigo da condenação, da acusação, que Jesus entregou naquele corpo material. E depois ele ressuscitou num corpo glorioso, num corpo ressurreto, que foi glorificado quando entrou na glória. Então você precisa aprender a comer tudo aquilo que de uma certa forma bloqueia você. Então, uma das questões espirituais, que isso daqui é o Osnei Amã, que eles fazem esse docinho no dia da festa de Purim para comer. Eles falam que isso daqui é a orelhinha de Amã. Então, onde está a sua vitória, Amã? Onde está a sua vitória, ó morte? Onde está a sua vitória? E eu quero aqui, nesse momento, agradecer a Hashem, agradecer ao Deus Todo-Poderoso. E eu vou agora pensar naquele inimigo que tentou destruir a minha vida, e você pode fazer isso. Dia 17 vai ter para você. Você vai poder fazer esse ato profético. Mas eu já vou fazer agora para mostrar para você de que eu vou comer o meu inimigo mortal da minha alma, daquilo que tenta destruir a minha vida. Então, os meus inimigos, eu vou fazer igual Caleb e Josué fez, ó. Tô comendo
Meus inimigos são como pão. Meus inimigos são como pão. Como pão. Termino aqui a minha live. Vou terminar de comer. Eu vou terminar de comer os meus inimigos. Teus inimigos são como pão. Meus inimigos